Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova do Enem 2022, primeira aplicação. E ele fala para nós o seguinte: uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a meio ohm cada. Então, são 3 pilhas de resistência interna igual a meio ohm cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, deve acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts e 4,5 volts. Então, repara que ele deu as características da pilha, falou que eram 3 pilhas em série e disse as características da lâmpada, 4,5 watts, 4,5 volts. E depois ele fala, cada pilha, na posição correta, gera uma força eletromotriz de 1,5 volts. Então, repara que ele deu toda a informação da lâmpada e toda a informação da pilha. E aqui, um detalhe, normalmente a gente considera pilhas em condições ideais, mas nesse exercício ele está considerando a pilha na condição real, onde a pilha tem uma perda, uma resistência interna de 0,5 ohms cada pilha. Tá bom? Isso vai fazer bastante diferença na resolução da questão. Depois ele fala, uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma pilha, uma delas. Tá? Considere que as pilhas mantêm contato, se eu botar assim ou se eu botar assim, elas vão fazer o contato do mesmo jeito. Considere que as pilhas mantêm o contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual é a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao ser ligada à lanterna? Bom, pessoal, é uma questão que não é fácil, não. Questão que depende ali de alguns conceitos e depois ainda entender que a lâmpada, repara que a pilha não vai dissipar 4,5 watts porque ela não estará ligada a 4,5 volts. Para a pilha estar ligada a 4,5 volts, as 3 pilhas têm que estar em série, tá? Então, observe, o que nós vamos fazer? Está aqui, a pessoa trocou uma pilha na hora de fazer a associação série. Uma pilha está errada. O que isso vai mudar, professor? Quando você faz uma associação em série de baterias ou pilhas, a força eletromotriz equivalente é a soma das forças eletromotrizes de cada pilha. Então, se eu tenho 3 pilhas, a força eletromotriz equivalente vai ser 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Isso se tivesse ligado certo. Como está ligado errado, o sinal da DDP inverte. Então, vai ficar 1,5 mais 1,5 mais menos 1,5. Então, esse menos é porque ele ligou invertido. Essa é a sacada, tá bem? Feito isso, é lógico que mais 1,5 com menos 1,5 vai ficar só 1,5 isso aqui. E a resistência equivalente, bom, a resistência interna equivalente é a soma das resistências internas, independente de estar ligado certo ou estar ligado errado. Tá? Então, a resistência interna é a soma das resistências internas. Cada uma vale 0,5, então vai 0,5 mais 0,5 mais 0,5, vai dar uma resistência equivalente de 1,5 ohms. Então, repara, da agora para frente, eu vou esquecer que são 3 pilhas, vou pensar que é uma pilha só. Qual a força eletromotriz dessa pilha? 1,5 volts. Qual a resistência interna dessa pilha? 1,5 ohms. Tá? Vou trabalhar com esses dois valores. Esses dois valores vão ser ligados a uma lâmpada de 4,5 watts, 4,5 volts. Mas repara que a lâmpada não vai receber 4,5 volts. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular qual a resistência da lâmpada. Porque a resistência da lâmpada não vai mudar se eu ligar em 4,5 volts, se eu ligar em 5, se eu ligar em 4, se eu ligar em 3 volts, a resistência da lâmpada é a mesma. Então, eu vou calcular qual a resistência que a lâmpada tem usando os dados
nominais dela, tá? Então, 4,5, 4,5, o cara já botou umas contas aqui para ficar muito fácil, tá? Porque esse 4,5 vem aqui para baixo, vai dividir 4,5 ao quadrado e vai dar 4,5 a resposta, tá bem? Então, a resistência da lâmpada, não importa se ela está ligada a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 volts, a resistência da lâmpada é 4,5 ohms, tá? Aí imagina, eu vou ter a força eletromotriz, a resistência interna e a resistência da lâmpada. Então, qual é a resistência equivalente do meu circuito? A resistência equivalente do meu circuito é tudo que passa na resistência interna, passa na lâmpada também. Então, a resistência interna e a lâmpada estão em série. 4,5, que é a resistência da lâmpada, mais 1,5, que é a resistência interna equivalente. 4,5 mais 1,5, você vai ter aí 6 ohms de resistência total, tá? E aí você usa a nossa lei de Ohm, R igual a U dividido por I, onde você está botando a resistência equivalente, você vai botar o E equivalente dividido pelo I, vai achar o I que ele quer. O R equivalente é 6, e o I, e aqui a nossa tensão, né? O R equivalente é 6 e a nossa tensão, a nossa força eletromotriz equivalente é 1,5, tá bem? Feito isso, 1,5 dividido por 6 vai dar 0,25 amperes, que é, o pessoal, que está na alternativa da letra A, alternativa correta. Então, como eu falei, é uma questão que dá um certo trabalho, que demanda vários conhecimentos. Conhecimento de você saber como é que é a associação de fontes de geradores, como é que você faz com a resistência interna. Só o fato de ter resistência interna já traz uma dificuldade acima para a questão, tá bom? Então, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau.